Olá, bom dia. Feliz sábado a todos. Que Deus seja louvado por nós estarmos aqui nessa manhã na presença de Deus. Eu só queria pedir aos irmãos e amigos que você mantenha o distanciamento, tá? Mas o máximo possível. Se você é família, você pode sentar juntinho um do outro. Mas se você não é da família, fique distante um do outro, tá, irmãos? A gente mantém o distanciamento. Nesse momento nós vamos recapitular aqui a lição que nós estudamos durante a semana. E essa lição desse trimestre está uma bênção, né? Está nos ensinando que nós devemos ser o quê? Evangelista, né? Pessoas que pregam o evangelho, que se preocupam com as almas das pessoas. Então essa lição ela está vindo nos ensinando esse trimestre uma coisa muito importante, que nós devemos ser evangelistas, né, Cassiane? Verdade, irmão João, é tão importante, né, que combina perfeitamente com o que nós já vamos iniciar a partir de domingo aqui na nossa igreja e também em algumas igrejas daqui a algumas semanas, né, que é Missão Caleb, que tem tudo a ver com evangelismo, com testemunhar. Tem tudo a ver aqui, né? Tem tudo a ver com a lição. Então, essa semana fechou assim de uma forma maravilhosa. Verdade. E a primeira lição que nós estudamos foi por que testemunhar? Está aí a pergunta para nós. Por que nós devemos testemunhar? Você pode interagir aí, tá? O irmão Francelino está ali, é só levantar a mão, você vai falar aí da lição também, tá bom? Alguém quer responder por que eu devo testemunhar? Vamos lá, todos estudaram a lição, não foi? Então você pode aí dar uma resposta aí. Por que, Cassiane, nós devemos testemunhar? Eu achei interessante, né, que alguns podem estar até com essa pergunta aí na mente. Porque Jesus nos disse para testemunhar, como diz lá em Atos capítulo 1:8, que diz: vocês são minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Mas aí, diante da lição que nós estudamos, diante do que nós aprendemos durante toda essa semana, o que é mesmo testemunhar, irmão João? Exatamente. Será que é só isso? Só porque Jesus mandou? Pediu para a gente fazer isso? Na verdade, isso é uma ordem do Senhor, né? É uma ordem. Quando eu recebo o evangelho, eu não posso ser egoísta, ficar só comigo ali, a mensagem que eu recebi. Eu tenho, né? Se realmente eu me converti, eu tenho que passar para outras pessoas a mensagem do Senhor. E olha só o que diz aí o texto para memorizar dessa semana, né? Está lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Cassiane vai ler. Alguém gostaria para participar aqui conosco? Alguém aí da nave aqui da igreja poderia ler, mesmo na Bíblia ou mesmo na lição? Cadê o irmão Francelino com o microfone? Alguém gostaria? Juliana ali vai ler. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, né, irmão João? Qual Glória é o desejo de Deus? Olha, que todos sejam salvos. salvos. Que ninguém se perca. Esse é um verso que nós utilizamos muito quando nós fazemos texto bíblico, né, irmão João? Em uma das lições da Verdade e Vida, lá diz, será que Deus tem prazer na perdição, né? E aí tem um texto na Bíblia que fala a respeito disso, que Deus ele não tem alegria quando uma alma se perde, que a alegria de Deus é quando um salvador se arrepende, não é verdade, irmão João? Se converta e se salve. E deixa o pecado, né? De lá, eu creio que é em Isaías 33:11 que é esse texto aí, né? Mas aqui diz assim, seu maior interesse é a salvação, é a nossa salvação. Esse é o maior interesse de Cristo, né? É a nossa salvação. Alguém quer fazer um comentário sobre essa introdução? O pessoal tão tímido hoje, né? O que está acontecendo aí, gente? Os membros das outras igrejas que estão aqui participando conosco, por favor, não se sintam envergonhados, participem conosco também. Essa lição aqui, ela foi escrita por pastor Mark Filler, né? E ele é um evangelista nato. E as palavras dele são sempre assim objetivas, nela, para nós. Ele diz assim, ó, seu maior interesse é a salvação, a nossa salvação. Seu amor é ilimitado.
Sua misericórdia é incomensurável. Sua compaixão é infindável. Quanto Deus quer nos salvar, né? É o maior desejo dele é nos salvar. E deve ser o nosso também, né? Nós estamos aqui, meus irmãos, porque alguém nos evangelizou, né? Nos ensinou a Bíblia, e hoje nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus, porque nós estamos preparados para isso. Compartilhou, né? Exatamente, compartilhou, não guardou a verdade só para si, né? Porque a gente já entrando na parte de domingo, diz que lá em Lucas 19:9 diz que nós também temos que salvar, que Jesus veio para salvar os perdidos, né? Fala lá que quando um pecador convence um outro, né, a se converter, ele salva uma alma e, além disso, ele cobre multidões de pecados. Então, quando nós transmitimos o Evangelho, quando nós falamos desse amor que nos resgatou, que é o amor de Deus, quando a gente prega, quando a gente evangeliza, quando a gente traz outra pessoa aos pés de Cristo, nós estamos fazendo uma coisa maravilhosa, porque nós estamos aprendendo também junto com essa pessoa, porque diz que quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia com alguém, não é só essa pessoa que aprende, não é verdade, irmão João? É verdade. Nós também aprendemos, e quando nós aprendemos da Bíblia, quando nós aprendemos de Jesus, não tem como nós ficarmos calados diante da novidade da salvação de Jesus, não é verdade, irmão? Tem um comentário que diz assim: ou nós estamos em missão, ou estamos em omissão. Estamos omitindo, né? Então, nós devemos estar sempre em missão. A gente sempre fala aqui, Cassiane, que o cristão não tem férias. As nossas férias será 1000 anos lá no céu com Jesus. Né? Amém, irmãos? Então, nós temos que evangelizar no tempo bom e no tempo ruim, né? Lá em Timóteo fala isso, né? Sim, irmão. Aqui o microfone, ó. O Alan aqui gostaria de comentar com a gente, participar. Vai botar o Francelino, que ele está barrigudinho já na demora que só. Quando lá em Lucas 13, quando ele fala da figueira estéril, com relação à salvação, que é o tema da lição, ele investe tudo, ele investe na nossa vida, ele nos dá a água, ele nos dá o pão, ele nos dá a luz, então ele investe. E quando é interessante que quando ele vai ali naquela viticultura e encontra uma figueira em meio a todas aquelas vinhas, o que ele procura nela? Um fruto. Deus, ele nos dá tudo, mas chegará um momento que ele vai pedir o quê? Um fruto de cada um de nós. Esse fruto é a pregação do Evangelho, é o testemunhar e o poder que ele te dá de convencer outras pessoas, assim como ele convencia as pessoas a olharem diferente para Deus, a se sentir pecador e olhar realmente para o Salvador. Assim ele olha para cada um de nós. Vai chegar algum momento da nossa vida que ele não vai dar mais, mas ele vai chegar, ele vai dizer, ele vai procurar um fruto em você. E aí você escolhe ou o fruto ou o machado. Porque quando ele disse, olha, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Vou cortá-la porque ocupa um lugar inutilmente. Todo cristão verdadeiramente convertido, ele sente a necessidade de pregar o Evangelho. Certo. Então, isso significa que nós vamos ser cobrados, né? No juízo, nós vamos ser cobrados daquilo que nós sabíamos e não compartilhamos, né? Nós precisamos compartilhar o Evangelho. Na parte de segunda-feira, nós estudamos sobre o que agrada a Jesus. O que você acha que agrada a Jesus? Quem pode falar para nós aí? Nossa fidelidade com Ele. O que mais? Obediência. O que mais? O que nos agrada, né? Diz aqui, olha, alguém já lhe perguntou como está o seu dia? Alguém já lhe perguntou isso?
Já, né? Sempre Quando pergunta, a gente né? é bem sincero, a gente fala tudo, né, irmão João? Até É. as frustrações. Quando A a gente, pessoa pergunta, tá tudo bem e tal, como é que está o dia, quando né? quando a gente é assim, é chegado, né, a gente fala, olha, tá bem, mas aconteceu isso e isso de errado, não é verdade? Mas E, aí, Cassiane, se alguém perguntasse isso para Jesus, o que ele responderia? diante dessa lição, eu nunca imaginei que Jesus poderia responder o que o autor aqui colocou, Pois é, né, irmão João? Eu fiquei também impressionado, né? Também. Você pensa que o dia de Jesus é assim legal, né? Só de alegria? Eu E muitas pensei, tristezas. mas quando eu fui lendo o texto, eu falei, nossa, como é verdade, né? Como Jesus se entristece com todas as mazelas que acontecem nesse mundo, né? E às vezes a gente pensa que os sentimentos que nós temos de tristeza, de sofrimento, de dor, a gente pensa que é só nós seres humanos que sentimos, né? Pois Às vezes a é, gente mas- nunca relaciona esses sentimentos ao nosso Criador, né? Porque às vezes a gente pensa que esses sentimentos são só nossos, mas quando eu li a lição e percebi que Deus também tem esses sentimentos por conta das suas criaturas que sofrem, eu fiquei pensando como é importante a gente alcançar e levar o evangelho para que essas pessoas tenham um pouco de esperança. Não é isso, irmão João? É isso mesmo, né? Então Jesus, ele durante o dia dele, se nós fizéssemos essa pergunta, né, ele teria momento alegre, momentos tristes, né? Muitas vezes Jesus chora todos os dias ao ver pessoas nos hospitais sofrendo, né? Enfim. Todo o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Amém? Jesus, ele se alegra, assim, com a nossa fidelidade, com a nossa obediência. Mas segundo o que nós estudamos durante toda essa semana, não há maior alegria no céu quando um pecador se arrepende. Não é à toa que, já indo para a parte de terça-feira, a gente já concluindo a parte de segunda, né, a gente vem falando os textos bíblicos que é sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, a parábola do filho pródigo, e sempre no final dessas parábolas tem o quê? Alegrei-me porque encontrei aquilo que estava aí perdido, né, irmão João? Então, a alegria de Cristo está quando um pecador se arrepende, quando ele desce aqui o tanque nas águas batismais e ele deixa de viver aquela vida dele de antes para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E o céu se alegra, né? E o Cristo céu se alegra. né, com isso, com a decisão que a pessoa toma ao lado dele. Alguém quer comentar? Só está falando nós dois aqui. Levante a mão aí. A classe bem grande aí. Acho que eles estão tímidos, irmão João. Né? Diz assim, irmão, você testemunha, o pecador volta o coração de Deus e se alegra. Você testemunha o pecado e o pecador não volta e o coração de Deus se alegra. Se alegra com a sua obediência, né, em testemunhar. Olha só. Você é um evangelista, você prega o evangelho, né? Você se alegra quando uma pessoa se converte. Você se entristece quando uma pessoa não aceita. Mas, para Cristo, né? É uma alegria porque você fez sua parte. Você testemunhou. Isso é que é importante. Às vezes nós queremos pregar o evangelho e já queremos converter aquela pessoa, né? Que não é nós que converte, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Nós só temos que fazer Mas o trabalho. a sementinha, né, foi plantada, né, irmão João? Exatamente. A semente foi plantada e talvez com o tempo, quem sabe, né? Tipo assim, você depositou um tesouro lá no céu. Sim. Né, uma parte do seu tesouro lá no céu. Tá? Crescendo por meio da doação. Isso. Essa lição aqui é muito importante, a lição de terça-feira, né, Cassiane? Verdade. Vem falando a respeito do Mar Morto, né? Conta toda uma história, tudo ali com por que não há vida. Mas o que eu achei mais interessante é que diz o seguinte: na vida cristã, se a graça de Deus que atua em nossa vida não fluir para os outros, ficaremos estagnados e quase sem vida como o Mar Morto, porque lá não há vida, né? Não é assim que devemos viver. Significa que, se você não apresenta a salvação de Cristo,
você está quase morto Está dentro que da nem um igreja. mar morto, né? Está que nem um mar Parado, morto. não faz nada. Parado. Não, Diz que no mar morto não tem vida, né? Não Tem tem alguns vida. micróbios lá, algumas bactérias, mas tem nada. Por quê? Porque ele não... a água que cai lá, para lá e pronto, né? Ficou parado. E o autor quer comparar aqui a vida do cristão, né? com o mar O morto. cristão aceita Jesus, se batiza, né? Começa a estudar a Bíblia, mas fica só com ele aquilo. Se ele continuar assim, ele vai ficar que nem um mar morto, Vai. sem produzir nada, sem dar nada para ninguém. Isso a gente se aplica muito ao que ao que o Alan falou. Lembra da figueira? O cristão não produziu o quê? Os frutos, não produziu os frutos. Então, uma árvore que não produz fruto, para quem gosta de cuidar de árvore, para quem é agricultor, sabe, quando uma árvore não produz, a gente o quê? Corta. Corta, Não está servindo, não né? está servindo. Então, quando um cristão ele não faz o ministério pessoal, né, que a gente fala, quando o cristão ele não tem aquele desejo de compartilhar do amor de Cristo com a outra pessoa, é muito difícil ele permanecer. Você já prestou atenção nisso, irmão João? Não permanece. Não permanece, é muito difícil permanecer. 3 coisas importantes para nós permanecer na igreja, né? Oração, estudo da Bíblia e missão. Essas 3 coisas você está fazendo, né? Está estudando sua lição, está orando, está estudando a Bíblia e está cumprindo a missão, que é evangelizar, nada vai te abalar, né? Por isso que nós devemos estar sempre ativos no nosso relacionamento com Deus e com os irmãos e com as pessoas, tá? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas a gente tem tantas outras formas de evangelizar, né, irmão João? A gente pode ler um verso da Bíblia com a pessoa, a gente pode fazer uma oração, pode convidar, já que você não sabe pregar, pode convidar para vir assistir o culto aqui na igreja, não é verdade? Pode, através do ASA, fazer sua parte. Todos nós temos algum dom referente a levar o amor de Cristo às outras pessoas. Lembrando que não é só dar estudo bíblico que você evangeliza, né? Verdade. A Ellen White disse que tem 1000 razões, 1000 maneiras de nós evangelizar. Então, se você... Ali, irmão Naldo. Pois não, irmão. Irmão, eu imagino assim, né? Imagina aquele homem que... Tira a máscara aí para a gente entender melhor. Imagina aquele homem que Jesus ele expulsou uma legião de demônio. Aí o que ele queria fazer? Ele queria seguir. O que Jesus disse para ele? Não, fique com os seus. Fique com os seus e dá testemunho do que aconteceu com você. Um tempo depois, Jesus volta para aquele local. O que acontece ali? Pessoas ali estavam convertidas por causa do testemunho daquele homem. Por causa que aquele homem falou do amor de Cristo, testemunhou do amor de Cristo, ajudou pessoas, levou pessoas aos pés de Cristo. E ali houve uma grande felicidade e alegria. Então, um cristão de hoje tem que fazer isso, testemunhar, dar alegria ao próximo. Porque senão nós vamos ser como o mar morto. Simplesmente Exatamente. isso. Exatamente. Então, ele obedeceu a Jesus, né? Obedeceu a Jesus, ele não só... Ele foi salvo e levou outras pessoas para ser salvo. Assim deve ser nós. Exemplos que nós temos aí, né? De pessoas que aceitaram a Cristo e continuaram fazendo a obra, né? E nós vamos continuar até a última pessoa, né? Diz que o evangelho não será completo até que a última pessoa conheça esse evangelho. Isso depende muito de nós, né? Fazermos a nossa parte, né? E em falar em fazer a parte, né, irmão João, a gente já poderia entrar para comentar a questão de que por que Deus não faz isso sozinho, né? Por que Deus pediu a nossa ajuda? Por que Deus compartilhou com a gente essa missão? Ele poderia fazer sozinho, né, Cassandra? Podia. Por que será que ele não faz, né? Alguém sabe mais ou menos? Alguém pode nos dizer aí por que Deus não faz a obra só ele? Sozinho? Porque ele poderia mandar os anjos, não é verdade, irmão João? Mas aí não, ele deixou isso para nós, para missão junto com ele. Por que será que ele dividiu essa missão conosco? Alguém poderia nos dar uma resposta? Cadê os professores aí, né, da escola sabatina? Os irmãos que estudaram a Bíblia,
Aqui, olha, o Kennedy aí, ó. Assim, porque se eu não fizer nada, eu não posso ser salvo. Então eu tenho que me salvar e salvar outra pessoa também. Só assim nós vamos poder estar ajudando os outros também e nos ajudando, principalmente nos ajudando, porque quando nós ensinamos é porque nós já aprendemos. Se nós já aprendemos é porque nós já estudamos, ok? Certo. Qual é o maior motivo de nós compartilhar o Evangelho? Alguém pode responder aí? O maior motivo para mim evangelizar, né? Para mim pregar o Evangelho, compartilhar com as pessoas a palavra de Deus. Qual é o maior motivo? Uma palavra Não é só porque Jesus pediu, né, irmão João? Não é só por isso. Não. Irmã Catiane. Para desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, precisamos compartilhar a sua obra. Amém? Eu não entendi muito bem, porque ela está com máscara e fica difícil. Aqui, ó. Para desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, precisamos compartilhar a sua obra. Certo. Ela falou uma coisa interessante, né, irmão João? Às vezes a gente acha que a natureza, né, que as coisas que Deus criou, que mostra a melhor forma o caráter de Deus, de Jesus. Mas na verdade não é, né, irmão João? A verdade, quem mostra o caráter de Cristo é a Bíblia, que mostra o melhor caráter de Cristo. E ele nos deu essa missão, como a irmã Catiane falou, para nós desenvolvermos o caráter de Cristo. Né? E aí eu pergunto, quando a gente ama alguém, a gente faz tudo para agradar esse alguém, não é verdade? Quando a gente ama o nosso esposo, quando a gente ama o nosso filho, quando a gente ama um amigo, tudo que a gente faz é para agradar, para deixar aquela pessoa feliz. E se a gente ama a Cristo, a gente tem que fazer o quê, irmão João? Obedecer. Fazer a sua vontade. Agora, aí, lá no obedecer, né, irmão João, diz assim que o que mais agrada a Cristo? O que mais agrada a Cristo é quando a gente prega do amor dele, não é verdade? Quando a gente fala do amor dele. E eu costumo dizer, Jesus, ele é tão maravilhoso que ele quer compartilhar essa missão com a gente, porque ele quer que a gente entenda que ele nos ama, que ao fazer isso nós estamos desenvolvendo um caráter semelhante a ele, e não é à toa que ele diz assim, se me amas, obedeça os meus mandamentos, e esse é o mandamento de Jesus. Então, quando a gente ama, a gente faz o que Cristo nos pede, não é verdade, com certeza. Irmão? Olha só, na parte de quinta-feira diz assim, no dia que o amor de Cristo for a razão de testemunharmos, o mundo virará, parece, né? Virará uma revolução. Eu não subentendo a lei aqui direitinho, mas está virar uma revolução. Então, olha só, deixa eu ler de novo. No dia que o amor de Cristo for a razão de testemunharmos, o mundo virá uma revolução. Então, no dia que nós testemunharmos do amor de Cristo, esse mundo vai haver uma revolução do Evangelho aqui na Terra. E tem um item principal, irmãos, motivo principal para nós evangelizar. Qual é esse motivo principal? É o? Toda a igreja é o amor, né? O amor é o motivo principal para mim pregar o Evangelho, para mim obedecer. Porque eu amo a Cristo. Se eu amo a Cristo, eu obedeço, como você já falou, né, Cassiane? Sim, e tem um verso no livro lá Adventista que a irmã White fala, que ela diz o seguinte, o amor deve residir no coração. O cristão verdadeiro age pelo profundo amor ao Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. Então, se você não ama a Cristo, você não pode amar a missão, né? Porque o amor pelas pessoas, por pregar o Evangelho, nasce do amor que temos por Cristo. Bonito isso, não é, irmão João? Muito bonito, muito bonito. Alguém mais quer comentar sobre a parte de quinta-feira?
Francelino está cansado de estar em pé ali para querer dar o microfone para alguém. Ninguém aí quer comentar aí, irmãos? Olha aqui, ó, o irmão aqui. Só puxa um pouco sua máscara para a gente entender, meu. Só uma perguntinha para os professores, já que vocês lançam perguntas para o auditório, fazer o contrário. O amor, como sentir esse amor por Cristo? Como desenvolver essa fé? Porque realmente pregar o Evangelho não é pregar as doutrinas, as 28 doutrinas da Igreja Adventista simplesmente. Porque conhecer as doutrinas é uma coisa e viver o amor e pregar desse amor é outra. Aí eu gostaria de saber como o testemunho seria realmente efetivo e verdadeiro, e não simplesmente uma resposta a um discurso: tem que amar, tem que pregar, tem que pregar o Evangelho. E a outra pergunta vivemos num país culturalmente cristão, em que a gente vê que todo mundo fala de Cristo, e eu, como cristão adventista, qual seria o diferencial para esse testemunho? O senhor não pode responder para nós, irmão? Não, eu faço essa pergunta porque nós, adventistas do sétimo dia, podemos incorrer no erro de repetir tradicionalmente o que a gente aprendeu. E o amor é algo muito mais do que palavras, muito mais do que uma exposição de discurso, de oratória, com o qual já estamos muito acostumados. Então a igreja, vejo eu, precisaria despertar para que o Evangelho fosse pregado em sua essência verdadeira, certo? E o senhor acha que a igreja não faz isso? Não, eu acho que a igreja faz sim, mas se ela ainda não terminou a obra, não cumpriu a obra, como Ellen White já dizia há 100 anos atrás, que se todo mundo se empenhasse, nós já teríamos terminado a obra. Então, o que nos falta? É a misericórdia divina por aqueles que ainda não se arrependeram. O que é? É a questão do testemunho. O que é o testemunho? É simplesmente dar o estudo bíblico? O que é o testemunho verdadeiro do Evangelho? Como é que esse Evangelho transforma? Por que isso não é mais explicado, dissecado, colocado em pratos limpos? Como é que esse amor transforma? Como é que esse amor, o testemunho desse amor muda vidas? Porque eu chegar com uma pessoa e dizer para ela, ou assustá-la de que estamos no fim, fazer uma exposição de Daniel e Apocalipse simplesmente, será que isso vai comovê-la? Eu creio assim que o maior exemplo está em Cristo, né? O maior método, o melhor método de pregar o Evangelho está o que Cristo deixou, né? O que Cristo fazia? Ele se misturava com a multidão, ele ajudava as pessoas, ele agia, né? E depois, no final, ele dizia: me segue, né? E aí, depois de seguir, ele ia ensinar as doutrinas da sua palavra. Então, nós devemos, primeiramente, ter o amor de Cristo no nosso coração, para poder o testemunhar. E o meu testemunho, você dizer, deve ser verdadeiro, né? Claro que existe testemunho que não são verdadeiros. Como a igreja, ela é uma igreja, tem o joio e o trigo, tem os que testemunham bom e o testemunho mau. Tem aqueles que testemunham para Cristo e para Satanás. Mas o Evangelho verdadeiro, para aqueles que são puros, que são fiéis, é pregado o Evangelho, não só em palavra, mas também em ação. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz isso, né? A gente vê nos ministérios aí a pregação do Evangelho. Quer falar? João, sim. Só baixa um pouquinho, essa que está muito alta. Irmãos, nós estamos encerrando, temos um minuto. Em certa parte que ele falou aqui está correto. Por quê? Porque nós, como igreja, nós conhecemos, mas nós não colocamos em prática aquilo que nós conhecemos. Eu sou adventista, conheço e me acho tal, né? Mas não é dessa maneira. Precisamos colocar realmente em evidência o que nós aprendemos.
Colocando isso em prática, o evangelismo que vai começar aqui. Se toda igreja se envolvesse nesse trabalho, a obra, como ele falou, já teria terminado. Mas muitos não colaboram, muitos não se envolvem. Mas aqueles que se envolvem, está sendo uma bênção. Então, assim, nós conhecemos aqui, todos conhecem a verdade, o que é realmente dito na palavra. Mas viver aquilo é pouco. O viver de cada um, né? Todos conhecem, todos sabem. Ellen White diz que 20% da igreja, ela segue ali, testemunho verdadeiro, prega o evangelho, mas o restante... Mas a igreja ensina, né? Os líderes ensinam, os pastores ensinam. Agora, cada um, como está dizendo, o testemunho pessoal. Então, é pessoal. Você e Deus, né? É você que vai testemunhar, não é a igreja um todo. Mas é individual isso aí, tá bom, irmãos? O nosso tempo acabou aqui, nós queremos agradecer a participação dos irmãos, né? Nessa lição. E tem uma lição importante próxima semana, né, Cassiane? Quer que eu leia, irmão João? O tema da nossa próxima lição é Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. Né? Então, aqui a gente já entrou até um pouquinho, né, irmão João? Né? A gente até comentou aqui um pouquinho. Eu costumo pensar o seguinte, eu acredito que a igreja adventista prega a verdade, é a igreja da verdade, e acredito que para a gente chegar ao final de pregar o evangelho, irmão João, a gente precisa ser derramado o Espírito Santo na nossa vida, né? Porque acredito que muitos dos nossos irmãos ainda estão aqui sentados no banco da nossa igreja e ainda não se envolveram de uma forma significativa no Evangelho. É porque o Espírito Santo ainda não foi, eles ainda não permitiram que o Espírito Santo tocasse profundamente o coração deles, porque a partir do momento que a gente deixa o Espírito Santo tocar no nosso coração, não tem como ficarmos calados, né, diante de uma mensagem dessa que nós estudamos hoje pela manhã. Muito bem. Nós vamos agora nos colocar de pé, porque nós vamos cantar o hino 333, né? Há um dever.